criançada! Tudo bem com vocês? Hoje vamos estudar o último capítulo do livro de Mateus, o capítulo 27. Então, vocês gostaram do estudo do livro de Mateus? Vamos lá. Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. O povo considerava assim por causa de seus milagres, curas. E Pilatos continuou a interrogá-lo. Mas Jesus não respondeu nem uma palavra. Isto fez com que o governador o admirasse. Jesus era humilde. Por ocasião da festa, o governador costumava soltar um dos presos. E naquela ocasião havia um preso chamado Barrabás. E Pilatos então perguntou ao povo: A quem quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus? E o povo respondeu: Barrabás. Que farei então com Jesus? E o povo respondeu: Crucifica-o. E Pilatos então perguntou: Que mal fez ele? E o povo só gritava: Crucifica-o. E assim fez Pilatos, e o levaram para ser crucificado. Os que iam passando blasfemavam dele e diziam: Salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Deus, o Pai, estava vendo tudo o que se passava com Jesus. Mas Deus estava dando forças para ele suportar. Jesus foi aceito por muitos, mas rejeitado por outros, os fariseus. No reino de Jesus, Jesus dizia que era dando a riqueza que você ficava rico. Mas os líderes de Israel não aceitavam isso e entraram em conflito com Jesus. A multidão gostava de Jesus e saudava Jesus como o Messias. Jesus estava afirmando a sua autoridade de rei sobre o templo, o lugar onde o Deus de Israel se reunia. Na visão de Jesus, o templo foi comprometido pela hipocrisia dos líderes de Israel. E eles ficaram ofendidos. E assim eles tentaram envergonhar Jesus no debate público, mas falharam e por isso resolveram que ele devia ser morto. Em resposta, Jesus criticou os fariseus por sua hipocrisia e depois ele chorou por Jerusalém e sua rejeição a Deus e ao seu reino. Então Jesus se retirou com seus discípulos e começou a dizer o que iria acontecer. Ele seria executado pelos líderes, mas ao fazer isso, eles criariam a sua própria morte, porque ao invés de aceitar o caminho de Jesus, que é pacífico, eles tomaram o caminho da revolta contra Roma. E assim, Jerusalém e seu templo foram destruídos. Porém, Jesus disse: Este não é o fim da história. Um dia eu retornarei e estabelecerei o reino sobre todas as nações. E assim, enquanto isso, os discípulos precisavam anunciar Jesus e seu reino e espalhar as boas novas. E assim, naquela noite, Jesus chamou os discípulos e celebrou a Santa Ceia, a refeição. Jesus tomou o pão e o vinho nessa refeição como novos símbolos, mostrando que a sua morte será um sacrifício que recuperaria o seu povo do pecado e do mal.
Depois da refeição, Jesus foi preso. Foi levado a julgamento perante o Sinédrio, que era o conselho de líderes e judeus. E eles rejeitaram ser Jesus o Messias. Eles acusavam Jesus de ofender a Deus. Então Jesus foi levado a Pilatos, o governador romano, e ele achava que Jesus era inocente, mas ele cedeu à pressão dos líderes judeus. Então Jesus foi levado pelos soldados romanos e foi crucificado. Mateus está tentando mostrar que a morte de Jesus não foi um fracasso, mas sim o cumprimento das antigas promessas proféticas do Antigo Testamento. Jesus veio como o mestre, servo, mencionado por Isaías. E ele foi rejeitado pelo seu próprio povo. Mas ao invés de julgar, Jesus foi julgado, suportando as consequências dos pecados do povo. Jesus não julgava ninguém. Então, a cena da crucificação chega ao fim. E o corpo de Jesus é colocado em um túmulo. Mas, no último capítulo, os discípulos descobriram, no domingo de manhã, que o túmulo de Jesus estava vazio. E então as pessoas começam a ver Jesus vivo. E o livro de Mateus conclui com Jesus ressuscitado, dando o ensinamento final, chamado a Grande Comissão. Jesus diz que agora ele é o verdadeiro Rei do mundo. E assim ele envia seus discípulos para todas as nações a notícia de que Jesus é o Senhor e que qualquer um pode se unir ao seu reino sendo batizado e seguindo os seus ensinamentos. As últimas palavras de Jesus são: eu estarei com vocês. É uma promessa da presença de Jesus até o dia em que ele finalmente voltará. E este é o Evangelho segundo Mateus. Então, gostaram da conclusão de Mateus? Jesus é o nosso Rei, o nosso Salvador. Tchau!